Então, nós chegamos na nossa última aula do nosso mini curso chamado Quem é Jesus segundo o Evangelho. Nós vimos na primeira aula a conexão que existe entre as profecias do Velho Testamento e Jesus, a importância disso. Vimos na segunda aula o que Jesus falou a respeito de si mesmo. Na terceira aula, vimos o que as pessoas diziam sobre Jesus. E hoje nós vamos falar daquela pergunta que diz respeito ao que os discípulos achavam. E o título da aula de hoje é o que você diz a respeito de Jesus. Eu quero só fazer uma breve menção, especialmente para aqueles que chegaram até nós pelas mídias sociais ou por algum outro meio que não conhece o que é o Instituto Alvo. Quero só convidar você a clicar no, nas, nas indicações que tem aqui na descrição do vídeo. Para você conhecer nosso site, institutoalvo.com.br, e convidar você também para nos seguir nas redes sociais. Nós temos o canal do YouTube, onde você assiste a esse vídeo agora. Assine o canal e ative o sininho lá para quando tiver coisa nova você receber. Siga a gente lá no Instagram e fique de olho, porque sempre a gente está promovendo alguma coisa desse tipo que nós fizemos neste curso. Também deixar o convite para aqueles que ainda não são, que podem participar do nosso canal da leitura da Bíblia em um ano. Nós temos um canal no Telegram, o link também está aqui na descrição, você pode acessar e fazer parte desse grupo que lê a Bíblia juntos. Todos os dias, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, nós fazemos a leitura ao vivo, de segunda a sexta, sábado e domingo é gravado, mas todos os dias fica gravado para você assistir em outro horário. Você que está em outro país, tem às vezes diferença de fuso, ou mesmo estando aqui, talvez não dê naquele horário para você fazer, então você é convidado para participar conosco. E, em especial, eu quero apresentar a você esse livro, está até aqui atrás, esse livro aqui, Gênesis, o Ideal de Deus, foi o último livro que a gente lançou, você pode encontrá-lo lá no site do Instituto Alvo. É um livro que apresenta todas as famílias do livro de Gênesis. Na verdade, é uma exposição do livro de Gênesis aplicado para a família. Se você quiser conhecer, você pode acessar lá no, no site. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos, como acabei de anunciar, nós vamos falar sobre aquela última pergunta que Jesus fez. Na verdade, essa era a pergunta mais importante que ele queria levar os discípulos a pensar, né? O que você pensa sobre Jesus? Nós vamos usar, mais uma vez, um texto que nós já usamos, só que nós vamos seguir com ele, lá em Mateus, capítulo 16, e depois de perguntar para os seus discípulos o que as pessoas falam a respeito do Filho do Homem, ele se volta para os seus discípulos e faz essa pergunta direta. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Então, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Então, aqui nós temos a base da nossa conversa de hoje. É bom entender o que está acontecendo aqui. Então, já contextualizamos que já tinha, isso aí é a sequência da conversa que Jesus estava tendo com os discípulos a respeito de quem as pessoas diziam que Jesus é. Então, uns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Então, ele se volta e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta é uma pergunta importante, porque às vezes é fácil, quando a gente está falando alguma coisa sobre Jesus, é fácil a gente ficar pensando no que as pessoas acham sobre ele, no que os escritores dizem sobre ele, no que os teólogos dizem sobre ele, mas o ponto importante aqui, que é transformador da vida, porque até aí tudo é só informação, mas o ponto transformador da vida é quando a gente mesmo, cada um de nós, como diziam os mais eruditos, né? Cada um de per si, bonita essa expressão, né? Cada um de per si tenha a sua postura, seu relacionamento e
atitude em relação a Jesus. Como a gente vai pensar hoje, eu quero assim, destacar que o importante não é a gente ter simplesmente uma opinião a respeito de Jesus, porque as opiniões elas podem variar, as opiniões são particulares, não é? E isso não é o que é suficiente. E a gente vai ver a diferença entre você ter uma opinião e você ter uma convicção. E o texto que a gente está analisando, ele demonstra isso. A resposta de Jesus, ela é muito importante para a gente perceber que Simão não está apenas dando uma opinião. Olha a resposta que Simão Pedro dá para o Senhor Jesus. Ele respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que isso é exatamente aquilo que a gente viu que Jesus falou a respeito dele. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, por que a gente está afirmando que Pedro não está dando uma opinião aqui? Olha o que Jesus respondeu para ele. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Essa é a diferença entre opinião e convicção. Você lembra que o povo, Herodes, até a família de Jesus, todo mundo falava coisas que achava a respeito de Jesus. Tem até uma expressão que a gente usa hoje, os formadores de opinião. As pessoas que inventam aquilo que você vai ter que pensar, né? São os formadores de opinião. Agora, uma opinião é algo que vem de mim, é o que eu penso sobre alguma coisa. Agora, Jesus está falando que essa resposta de Pedro não foi proveniente de alguma coisa que ele pensava. Nenhum ser humano saberia essa resposta por si só. O Pai no céu que revelou isso, o que significa que Pedro não estava falando de si mesmo. Não era simplesmente uma opinião pessoal, era uma convicção. E se eu tivesse que fazer a definição do que é uma opinião, do que é uma convicção, eu diria a você que opinião é aquilo que você pensa. Convicção é aquilo em que você crê. E tem uma diferença muito grande. A gente já viu lá, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que ele falou: não é o que tem uma opinião a meu respeito, mas aquele que crê no Filho do Homem é que tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus é que será salvo. Então, não bastava ter uma opinião a respeito de Jesus, ainda que ela estivesse próxima da verdade ou ainda que ela fosse correta. O que Jesus está dizendo aqui é que essa resposta completa, absolutamente correta de quem Jesus era, provinha de fé, provinha de convicção. Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, essa é uma questão importante, porque, de fato, é esta resposta proveniente da fé que faz a diferença entre a vida e a morte. A gente já falou sobre isso. Ninguém pode ser salvo se não crer em Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Então, essa não é uma resposta qualquer. Essa resposta que provém da fé é uma resposta que, de fato, faz toda a diferença. Daí a importância, não somente desta aula aqui, mas deste fato que a gente está abordando aqui. Você pode saber muita coisa sobre Jesus, você pode ter muita informação sobre Jesus. De uma certa maneira, a gente está, nesse curso, fazendo isso, escavando o Evangelho para ver, descobrir coisas sobre Jesus, aprender fatos sobre Jesus, e talvez a gente tenha aprendido algumas coisas que a gente não sabia, talvez a gente reviu coisas que a gente já sabia, talvez a gente aumentou o nosso conhecimento a respeito de Jesus nessas aulas a partir do Evangelho. Ok, tudo bem, isso é bom. Buscar o conhecimento sobre Jesus é sempre importante. Agora, um pregador do século passado, ele falou assim: a Bíblia não nos foi dada para fins de informação, mas para fins de transformação. Eu repito as palavras já citadas aqui numa das aulas anteriores, que Jesus falou para os líderes lá que estavam rejeitando a Jesus como Messias. Ele falou assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque vocês cuidam que nelas tem a vida eterna.
eles tinham as Escrituras como uma fonte de informação, estudavam minuciosamente, eram capazes de discutir longas horas sobre os detalhes de uma interpretação, de uma visão assim ou assado. Só que isso não estava fazendo nenhuma diferença na vida deles. Por que razão? E Jesus explicou a razão. Olha, vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque vocês cuidam que nelas tem a vida eterna. E, de fato, as Escrituras testificam de mim. Só que ele completou, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então perceba que a informação sobre Jesus, a opinião sobre Jesus, e mesmo que a opinião esteja certa a respeito de Jesus, em si mesmo, ela não transforma você, ela não muda a nossa vida. Quando nós passamos da fase da opinião para a convicção, aí sim isso faz diferença. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. O que é arrependimento? Às vezes a gente pensa assim, arrependimento é quando eu faço alguma coisa e aí eu falo, isso está errado, não vou fazer mais. Na prática, arrependimento é isso. Mas o que significa, de fato, arrependimento? Arrependimento significa literalmente você mudar de ideia, mudar de mente. E esse processo que acontece para algumas pessoas, quando elas percebem que Jesus é a verdade, esse processo é justamente o processo que permite você sair da opinião que você tem sobre Jesus, seja ela qual for, para a convicção de quem é Jesus. Arrependimento é essa mudança de mente, quer dizer, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso sobre mim mesmo, sobre Jesus, sobre a vida eterna, não importa mais. Eu tinha aqui as minhas opiniões, eu pensava isso, eu pensava aquilo, é mais ou menos o que o povo dizia lá. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, ou até Jesus é tudo para mim, essas coisas. Quando você se arrepende, quer dizer, a sua mente muda desse patamar aí para o patamar da convicção, ou seja, aquilo que Deus diz é que vai valer. Aquilo que Jesus disse sobre si mesmo é isso que vai valer, isso é arrependimento. E a gente precisa passar por esse processo para depois a gente crer em Jesus e aí a nossa vida vai ser transformada. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele vai dizer assim, que ele pregava, ele estava falando para os cristãos em Éfeso. E para muitos deles ele tinha anunciado o evangelho, ele tinha ficado lá alguns anos, 3 anos e pouco, e nesse tempo ele disse assim, que ele anunciou arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Isso significa que para uma pessoa ser salva, ela precisa primeiro passar da opinião dela para a convicção de que aquilo que Deus está dizendo é verdade. E quando ela faz isso, ela está pronta para crer, ou seja, para entregar-se a Jesus e aí poder ser salvo. Isso é uma coisa importante, porque se a gente continua calcado nas nossas opiniões, especialmente quando elas não são exatamente aquilo que Deus fala que Jesus é, aí a coisa fica difícil. Eu me lembro, teve uma época que eu dei aula de inglês, e eu estava dando aula de inglês para um rapaz, e todo sábado ele vinha lá na escola, ele fazia aula particular, era um estudante de medicina, um menino brilhante, assim, eu sempre me lembro dele, nunca mais tive contato, faz muitos anos isso, e ele era um rapaz muito bacana, muito educado, muito gentil, muito inteligente, assim, tinha muitos predicados, né? Era o tipo do rapaz que você fala assim, poxa, esse aí daria um bom genro para minha filha, né? Para mim, né? Seria um bom marido para minha filha, um bom genro para mim. Ah, e ele também era uma pessoa interessada por assuntos assim da religião, da Bíblia e tal. E um dia na conversa eu disse para ele que era cristão e a gente teve longas conversas assim, inclusive durante a aula. Foi até interessante porque a gente fazia a nossa conversação ali em inglês e muitas vezes falamos sobre isso. E ele disse uma coisa muito interessante, eu não esqueci disso, embora eu tenha sido muito franco com ele. Ele falou assim: olha, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, eu creio que tudo isso é verdade, e tudo que está escrito na Bíblia sobre Jesus eu acredito. Eu acredito nos milagres, eu acredito que Jesus multiplicou pães, que ele andou em cima das águas, eu acredito que ele ressuscitou. Tudo que você fala sobre Jesus, tudo isso eu acredito. Eu acredito que ele é o Salvador do mundo, tudo isso eu acredito. Mas tem uma coisa que eu não tenho como acreditar. Eu sou estudante de medicina, você sabe, eu tenho estudado lá muita coisa sobre a vida humana e tal. Eu acredito em tudo, tudo, tudo. Mas acreditar que Jesus nasceu de uma mulher virgem, não tem como. Não tem como, eu não posso acreditar nisso. Não tem jeito.
Isso não tem lógica. Isso é completamente antinatural. Não dá. Então, eu acredito em tudo menos nisso. Apareceu um detalhe assim, sem importância, né? Você fala, não, eu acredito em tudo, mas não acredito nisso. Mas veja que esse detalhe, aparentemente sem importância, é um detalhe fundamental na história. Por que é fundamental? Veja bem, se Jesus não nasceu do jeito que a Bíblia fala que ele nasceu, do jeito que está descrito lá em Mateus e em Lucas principalmente, se Jesus não nasceu desse jeito, de uma virgem, sem ser concebido com a participação de um homem, então ele não poderia ser o Salvador, ele ia precisar de um Salvador. Isso muda toda a história. Não é um detalhe sem importância. Aliás, isso eu disse para aquele meu aluno, não é um detalhe que cabe a nós decidirmos se a gente acredita ou não. Você não tem a autorização de dizer, olha, eu creio em tudo, mas isso não, e está tudo certo. Não. Ou você crê no que a Bíblia fala sobre Jesus 100%, ou você não pode ser salvo. E aí tem uma razão importante, acabei de citar. Se Jesus não nasceu do jeito que ele nasceu, ele não podia ser o Salvador, ele teria que ter um Salvador. Outras pessoas têm essa ideia. Nós já falamos sobre isso, né? Estamos só retomando para chegar no ponto aqui que é você precisa ter sua convicção, não somente uma opinião. Outras pessoas, Jesus ensinou tanta coisa boa, eu pratico os ensinos de Jesus e tal, e tal. Tudo bem. É ótimo que você tente praticar os ensinos de Jesus, apesar de que, como a gente já citou, ninguém consegue cumprir os ensinos de Jesus se primeiro não for transformado por ele. O fato é esse. Nós, agora, nessa resposta de Pedro, vou colocar mais uma vez aqui para a gente é, é, retomar o nosso ponto de vista aqui, ou o nosso raciocínio, melhor dizendo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, Pedro, você acertou, Simão, você acertou, mas foi meu Pai que revelou a você. Você não saberia isso por si só. Isso significa, agora você tem uma convicção de que isso é verdade. A gente já percebeu que ainda, mesmo depois de fazer essa declaração super completa, o apóstolo Pedro ainda não tinha entendido direito as coisas. E depois ele vai falar para Jesus, não, o senhor não pode ir para a cruz, o senhor não pode sofrer e tal. Mas ele acertou no ponto chave, no ponto principal. Isso me leva a dizer o seguinte, cada um de nós que está participando aqui desse curso, que está assistindo a essa aula, ela está num momento da sua caminhada com Cristo. Pode ser que você ainda não teve essa experiência do arrependimento e da fé. Você conhece coisas sobre Jesus, você sabe coisas sobre ele, e talvez você está pensando como muitas pessoas pensam. Então, eu, eu creio em Jesus, eu sei que ele é o Filho de Deus, eu reconheço isso, mas para ser salvo eu também tenho que fazer alguma coisa. Então, eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus mais, por exemplo, a minha religião. Até porque minha religião também fala de Jesus. Eu preciso de Jesus mais ser batizado. Jesus mais dar o dízimo. Jesus mais ser uma pessoa bondosa, ajudar os idosos, levar cesta básica para quem está necessitado. Eu preciso de Jesus mais alguma coisa. Isso é uma coisa também que eu costumo dizer muitas vezes, porque isso me ajuda muito na minha falta de fé. Em relação à salvação, em relação à vida eterna, eu costumo dizer assim: Jesus mais qualquer coisa é igual a nada. Agora, Jesus mais nada é igual a tudo. O que significa isso? Que Jesus é suficiente por ele ser quem ele disse que é, para nos salvar totalmente. Hebreus fala isso. Jesus é capaz de salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por isso que você não pode pôr nada ao lado de Jesus para conseguir sua salvação. Aliás, quando você coloca qualquer coisa, Jesus sai da equação. Porque ele diz: eu não preciso dessas outras coisas. E se você está fiado ou confiado em mim, mas não acha que eu sou um salvador suficiente, quando você coloca essas outras coisas, ele não pode ser seu salvador. Então, às vezes, você está nesse momento da sua caminhada. Você está confiando
supostamente em Jesus, mais alguma coisa. O que é que você precisa? Arrependimento. Você precisa deixar a sua opinião e passar a ter uma convicção. Ele é capaz, ele é suficiente para você ser salvo. Só o que ele é e o que ele fez basta, não precisa mais nada. E quando você reconhece isso, isso é fé. Fé é essa entrega, essa fé salvadora é isso. Eu passo a confiar 100% de que ele é suficiente para me salvar. Aí a coisa acontece. Talvez você esteja nesse ponto da sua vida. Se você diz que crê em Jesus, mas precisa de mais alguma coisa, então você não crê. Agora, a fé salvadora é a fé da entrega total. Eu me lembro uma ocasião, eu estava lá no Rio de Janeiro, e eu estava com um compromisso lá no final de semana, e aí alguns amigos me levaram lá para o aterro do Flamengo, levaram para vários lugares no Rio de Janeiro, mas fui lá na praia do Flamengo, e tem ali a Pedra da Gávea e tal, né? E o pessoal salta de asa delta lá da pedra e tal, e eles fazem lá os movimentos, depois descem ali na praia. E eu fiquei próximo de onde eles estavam chegando. E, logicamente, que o pessoal paga para fazer isso, né? Então, eu vi uma asa delta chegando ali, o paraglider, não sei exatamente o que era o nome do negócio lá, mas eles desceram e eu fui lá para ver eles se desamarrarem dali, sair e tal. E aí o cara viu que eu estava observando, o dono do apedrecho lá, e falou assim: Ó, você viu que salto, hein? Pô, é legal, bacana, salto bacana. Você não quer ir? Eu falei: não, não, eu estou ocupado aqui, eu estou com horário de compromissos e não sei o quê. Aí os meus amigos, muito amigos, né, falam: não, não, a gente não tem pressa, não, pode ficar tranquilo, se quiser pular, pode pular. Mas eu não queria pular, tá me borrando de medo só de pensar na possibilidade, né? Mas aí eles insistiram. Não, vai lá, vai lá, vai lá. E eu não queria de jeito nenhum, dei uma outra desculpa qualquer. Aí o cara falou assim: eu sei porque você não quer ir. Você está com medo. Não, imagina eu, paulista, imagina que paulista vai ter medo. Não, você está com medo sim. Não, eu não estou com medo, não. Então você não acredita que eu consigo fazer? Você acha que eu não sou capaz de fazer isso aí? Não, eu tenho certeza que você. Acabei de ver, você fez aí. Você acredita em mim? Acredito. Então por que que você não vem? Ah, sim, senhor. Então, na verdade, naquele dia eu entendi exatamente o que que é o significado da fé. Eu estava dizendo para ele: não, acredito em você. Eu sei, você é capaz, eu sei, eu vi você fazer. Ah, você desceu com o cara aí todo feliz. Mas eu acreditava mesmo, eu cria nele, minha fé estava nele? Não, não estava. E só para completar a história, eu não fui. Eu dei um jeito de sair e fui embora. Eu não acreditava. Não é nem que só que eu não acreditava nele. Eu não acreditava muito naquele pedaço de fibra de vidro que ele estava. Não, não fui. Sabe, muitas pessoas falam assim, fazem exatamente assim com Jesus. Você acredita em Jesus? Ah, claro. Bom, nem todo mundo diz isso, né? Mas boa parte das pessoas diz: você acredita em Jesus? Acredito. Mas ele é o seu salvador? Não sei, porque para eu ser salvo eu preciso me agarrar a outras coisas. Então você não acredita. Então você pode estar nesse ponto da sua caminhada. Ou seja, Jesus ainda não é o seu salvador pessoal. Agora, você pode também ter já crido em Jesus, ele já salvou você, já lhe deu a vida eterna, o perdão, etc. Mas você pode ser que está no começo da sua caminhada. Pedro estava vacilante ali. Nós vimos os discípulos no caminho de Emaús, por razões diferentes das suas, provavelmente, mas eles não tinham compreendido tudo sobre Jesus. Veja, caminhar com Jesus não significa saber tudo sobre Jesus. Significa que você vai andando com ele e ele vai se revelando a você dia a dia. Isso é um processo, é uma caminhada. Você é salvo por Jesus, você não fica sabendo tudo sobre ele, você vai caminhar com ele. Agora, a pergunta que não quer calar é a mesma que Jesus falou para os discípulos. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eu me permitiria fazer essa pergunta no singular. E você, quem você diz que é Jesus? Né? Agora, o que acontece com a gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente concluir nosso curso. O que acontece quando uma pessoa crê que Jesus é o Salvador do mundo, é o Messias, é o Filho de Deus? É simplesmente uma questão intelectual que. Não, a gente já viu que não é uma questão de opinião. A gente já viu que é uma questão de convicção. Mas eu quero citar 4 coisas que uma pessoa que realmente creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que creu que ele é o Filho de Deus, que creu que ele é o Messias,
pelo menos 4 coisas que acontecem. E é interessante você saber disso, porque se você tem essas coisas que eu vou citar, na verdade, eu não vou citar, eu vou ler um texto bíblico e eu estou ficando só nos evangelhos, não é porque é só os evangelhos que falam disso, é que a proposta do nosso curso aqui é quem é Jesus segundo o evangelho. Mas você tem, a Bíblia não é só o evangelho, né? Você vai ter esses elementos que a gente vai falar aqui em outros textos também. Eu vou fazer questão de citar só o evangelho, porque é essa a nossa proposta aqui. Mas se você tem essas coisas que Jesus prometeu àqueles que crescem nele, é um sinal de que você realmente creu e você é salvo. Então vamos lá. Vamos ver essas coisas que ele citou no Evangelho, para aqueles que de fato creram que ele é o seu Salvador pessoal. A primeira coisa que eu cito, a pessoa que creu em Jesus como o Salvador, seu Salvador, Salvador do mundo e seu Salvador pessoal, ele tem perdão dos pecados e tem paz. Então, olha o que Jesus falou, João 5:24. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador do mundo. Eu vim para salvar o perdido. Eu vim para reatar a comunhão dos que estão perdidos com Deus. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, aquele que enviou Jesus, é Deus. E o que Deus falou a respeito do seu filho? Esse é meu filho amado em quem tenho todo o prazer, toda a alegria. Eu enviei meu filho ao mundo, Deus enviou o seu filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é: você precisa crer que eu sou quem eu disse que eu sou, porque Deus disse isso. O que acontece com essa pessoa? Com essa pessoa que crê em Jesus? Tem a vida eterna, jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Você se lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, em que ele explicou isso aqui, de uma forma até mais detalhada? O mundo está perdido. As pessoas, os seres humanos estão perdidos, porque são pecadores. Eles precisam ter a sua condenação cancelada para poderem ter a vida eterna. Qual é o jeito de não ser condenado? Crer naquele que enviou a Jesus. E o que aquele que enviou a Jesus disse é: ele é o Salvador do mundo. Então, quando você crê em Jesus, tem convicção de que Jesus é o Salvador, você passa da morte para a vida. Olha que coisa, é uma convicção. Ele não está dizendo assim: olha, quando você crê em Jesus, aí nós vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Se você for um bom menino, uma boa menina, daquelas que o Papai Noel traz presentinho no Natal, aí você, quem sabe, vai ter uma chance de ter a vida eterna. Não, inclusive, ele nem diz que você vai ter a vida eterna lá quando você morrer. Não, ele diz: quem crê tem a vida eterna. A vida eterna não começa quando você morre. Aliás, para alguns, o que vai começar é a morte eterna quando morrerem, porque se eles morrerem sem Jesus, eles vão para a morte eterna. Não, a vida eterna começa quando você crê. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem crê tem a vida eterna, não é terá a vida eterna. Não é talvez, pode ser que, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o tamanho da fidelidade dele. Não, não. A vida eterna não depende do que você faz ou do que eu faço. A vida eterna depende do que Jesus fez. E ele já fez. A vida eterna é baseada na obra redentora que ele fez. Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então, essa é a primeira coisa. Quem crê nele tem perdão dos pecados e passa a ter a vida. A outra coisa, tem paz. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Jesus está dizendo aqui, lá em João capítulo 14. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Olha, quem tem a Jesus como Salvador, tem paz. A paz aí se refere à paz com Deus, à paz consigo mesmo, que são os aspectos da paz que dependem fundamentalmente dessa sua fé. Você tem paz com os outros também. Às vezes os outros não têm paz com você, mas você pode viver em paz com todo mundo, porque você está em paz com Deus. Isso é uma coisa importantíssima. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas têm zero paz. Eles dariam toda a sua fortuna para ter 1 minuto de paz. Eles não precisam dar a sua fortuna para isso, eles só precisam crer em Jesus. Então você tem perdão e paz, e aí, mais especificamente, você tem a vida eterna. Olha o que Jesus falou lá em João capítulo 10, João capítulo 10, 28 a 30.
Jesus que está falando, Jesus é que está falando, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Eu fico emocionado de ler essas palavras, porque, primeiro, elas são verdades. Segundo, eu sei que isso é verdade para mim. Não é? Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. Está falando de suas ovelhas, aqueles que creram nele. Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Olha que certeza inabalável. Meu pai diria, nós temos uma certeza insofismável. Você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você não precisa duvidar disso. Você não precisa ficar achando, olha, mas eu vou perder isso se eu fizer alguma coisa errada. Você creu em Jesus, é Ele que te dá a vida eterna. É um decreto irreversível. Você tem a vida eterna. Isso é uma garantia, isso é uma certeza. Elas nunca morrerão. Aqui, a questão da morte não é a morte física, ele está falando justamente dessa morte eterna. A Bíblia fala de morte, morte significa separação. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. A morte física, nós morremos fisicamente por causa do pecado. Nosso corpo vai morrer um dia, nosso espírito vai voltar para Deus e o corpo vai se desfazer no pó. Essa morte é física. Todos passarão por essa morte, a não ser aqueles que estiverem vivos no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia fala da morte espiritual, nós estamos separados de Deus. E a Bíblia fala da morte eterna, separação eterna de Deus, se você parte desta vida sem ter a Jesus como Salvador. É dessa morte que ele está falando aqui. Elas nunca morrerão eternamente, nunca terão essa morte eterna. Por quê? Porque têm a vida, porque receberam a vida de Jesus. Isso é uma convicção daqueles que creem em Jesus. Você tem essa convicção? Esse é um bom teste para saber se você tem opinião ou convicção a respeito de Jesus. Outra coisa que é espetacular que nós ganhamos quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos, aí também no Evangelho de João. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, ou como algumas versões dizem, outro consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Olha só, aqueles que creem em Jesus recebem o seu Espírito. E como dizem os mais jovens, pelo menos aqui na nossa região aqui, isso é um negócio muito louco. Fala a verdade. O Espírito Santo é Deus. É uma das pessoas da Trindade. E Jesus está dizendo que aqueles que creem nele, o Espírito Santo vem morar dentro da gente. É Deus morando dentro de nós. Isso é muito doido. Isso é uma coisa espetacular. Eu estou falando isso com respeito, né? Eu creio que nisso é muito doido, não quer dizer que não é verdade. É verdade, mas é demais. É demais. Aqueles que têm Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro deles. E isso serve para várias coisas. Outros textos vão dizer isso, né? Mas isso é um selo, é uma garantia de que nós somos de Deus. De maneira que quando chegar o fim dos tempos, quando Jesus vier buscar aqueles que são seus, esse selo, essa marca que nós temos, o Espírito Santo, é que vai definir aqueles que vão ficar com ele ou os que vão ficar sem ele. Então, o Espírito Santo é esse selo, esta marca, essa garantia de propriedade de que nós somos de Deus, porque nós cremos em Jesus. Depois, se você for olhar outros aspectos, o nosso assunto não é esse aqui hoje, no nosso curso, mas se você for olhar outras coisas, o Espírito Santo nos ilumina, nos guia a toda a verdade, nos dá força para vencer o pecado, ele produz um fruto em nós que é espetacular, alegria, amor, paz, bondade, tudo aquilo que você não consegue ser por si só, o Espírito Santo capacita você a fazer. Então, isso é sensacional. Ser aquela pessoa que você sempre sonhou ser e nunca conseguiu, você tentou, se esforçou e nunca conseguiu. Agora o Espírito Santo, morando em você, é capaz de produzir. Além, como eu acabei de citar, desta garantia que o Espírito Santo dá a nós. Aliás, uma das coisas mais assim espetaculares que o Espírito Santo faz na nossa vida, isso está num texto de Romanos, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele que tem a Jesus como Salvador e tem a vida eterna, ele tem uma comunicação sobrenatural, inexplicável, de que ele é filho de Deus. O Espírito Santo é que produz isso. Então, olha que privilégio, né?
E a outra coisa que a gente pode citar aqui, eles têm esperança. Aqueles que creem em Jesus como Salvador têm esperança. Olha o que Jesus falou também lá em João 14. Não deixem que seu coração fique aflito. Olha que palavras boas para a gente ouvir nos dias que a gente está vivendo, né? Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Onde é a casa do pai? A casa do pai é o céu, é o lugar onde Deus está. Ele diz: tem muitos lugares lá. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Agora, a palavra esperança aqui, que eu estou usando aqui, a palavra esperança não aparece no texto aqui, né? Eu que estou dizendo que essa é uma esperança daqueles que creem em Jesus. Quando a gente usa esperança, referindo-se a Deus, a gente não está falando de uma expectativa, a gente está falando de uma garantia. Esperança, quando Jesus fala alguma coisa para nós, não é assim, ó, vamos ficar pensando aqui, né? Quem sabe vai dar certo isso, né? Ah, quem sabe eu vou conseguir aquele emprego, quem sabe eu vou conseguir aquela casa nova, quem sabe. Essa é uma expectativa, não é uma esperança. Tem um programa na televisão, não sei se tem ainda, mas antigamente tinha um programa chamado A Porta da Esperança. O cara chegava lá e quem sabe se a porta se abrisse, quem sabe se a porta se abrisse, o sujeito ia ganhar alguma coisa lá, mas ele não sabia se ia acontecer ou não, se ele ia ganhar ou não. Era meio aleatório o negócio. Na verdade, não era a porta da esperança. É que para o marketing do programa ficava mais bonito, porta da esperança. O certo seria dizer porta da expectativa, porta da probabilidade. De repente eu ganho, de repente eu não ganho. A porta da esperança de verdade é Jesus. Porque não é assim, a porta, quem sabe? Não. Eu fui preparar lugar. E como é que ele preparou esse lugar? Ele preparou esse lugar dando sua própria vida, morrendo sem ter nenhum pecado pelo qual ele tinha que pagar, mas ele morreu para carregar os nossos pecados sobre ele. Depois de 3 dias ele ressuscitou, e isso é a garantia que nós vamos receber o que ele prometeu. Não, eu não estou aqui, olha, se Deus quiser, ele quer, ele já falou que quer. Mas se Deus quiser, eu vou para o céu. Não, eu vou para o céu porque Deus quer que eu vá, desde que eu creia em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu tenho essa convicção. Ah, mas você é muito orgulhoso, hein? O que você acha que é? Não, deixa eu te dizer, eu não sou nada. Eu não mereço nada. Aliás, tem uma coisa assim que eu mereço de Deus. Desde que eu nasci, tem uma coisa que eu mereço de Deus: o inferno, a condenação eterna. É isso que eu mereço porque eu sou um pecador. Agora, no momento em que eu criei em Jesus, e no meu caso, isso aconteceu quando eu era uma criança ainda, eu tinha 6 anos de idade, quando, pela graça de Deus, eu entendi que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e eu criei nisso. Eu não tive mais nenhuma dúvida a respeito disso. Agora eu posso acreditar no que ele fala. Ele disse que foi preparar um lugar para mim e vai me buscar. Eu espero. E vai acontecer. Pode ser que quando isso aconteça eu já tenha morrido fisicamente. Pode ser que eu já esteja enterrado lá no cemitério da ressurreição. Mas, no dia que ele vier, ainda que eu estiver morto lá e desfeito no pó, eu vou ressuscitar dali. Mas como é que eu sei disso? Porque ele falou isso. Ele que disse. Então, eu não preciso ter nenhum tipo de dúvida a respeito disso. Agora, só uma coisa importante para a gente concluir aqui, pelo menos da minha parte. Essas bênçãos todas que a gente está falando aqui, essas bênçãos todas aqui não são automáticas assim. Só porque elas estão disponíveis, todo mundo já recebeu. Tem uma condição. A condição é você crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, veja como é importante isso. Aqui não é uma questão de cada um escolher o seu Deus. Ah, eu vejo Jesus assim, eu vejo Jesus assado. Ah, o meu Deus é assim, o meu Cristo é não sei o quê. Não, não. A questão aqui é diferente. A questão aqui é outra. Quando você crê no Cristo das Escrituras, é que você recebe isso. Você está entendendo agora por que a gente fez tanta questão de, naquela primeira aula, falar assim: olha, o Jesus dos Evangelhos é o Jesus das Escrituras, por uma razão muito importante. Não é qualquer Jesus, não é o Jesus feito à minha imagem e semelhança, do jeito que eu imagino, não é qualquer Jesus que dá essa certeza de vida eterna, de perdão dos pecados, nem nada. É só o Jesus verdadeiro que pode fazer isso. E o Jesus verdadeiro é o Jesus das Escrituras, que é apresentado nos evangelhos, anunciado pelos profetas e apresentado
nos evangelhos. É só esse Jesus que pode salvar e pode dar todas essas bênçãos para nós. Qual é o meu desejo, assim, muito sincero? Aqueles que ainda não têm essa convicção, que passem a ter. Não sou eu que vou convencer você. Eu posso ficar fazendo um curso detalhadíssimo aqui de anos. Eu não consigo convencer você de que isso é verdade. A minha proposta é que você tenha pelo menos ouvido o que foi dito e percebido que nós não estamos tirando isso da nossa cabeça, mas do Evangelho. Agora, se você ouviu isso e crer nisso, então é só o Espírito Santo que pode convencer você de que isso tudo é verdade. Agora, a outra razão é que talvez você já tenha crido nisso, mas tenha algumas dúvidas ainda sobre isso. É importante você firmar suas convicções nessas verdades. E também você poder ter mais convicção para compartilhar sua fé para as pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que já são salvos por Jesus, mas ainda estão lutando para ver os seus parentes, os seus amigos que ainda não têm essa mesma convicção. Então, eu espero que esse tempo tenha ajudado você a encontrar base bíblica para você compartilhar sua fé de uma forma bem organizada. E eu quero te dar uma sugestão. No seu e-book, há muitos textos. Todos os textos que nós citamos aqui em aula estão registrados lá. Eu quero fazer a sugestão de que você memorize esses textos. Se você não conseguir de uma vez memorizá-los, vá fazendo isso como um exercício e pelo menos anote aquelas referências, João 5:24, João 10 e tal. Anote essas referências, porque elas podem ser úteis quando você estiver compartilhando sua fé com alguém, para que as pessoas percebam, não é a sua opinião, não é o que você acha, é o que o Evangelho diz. E aí a autoridade não é sua, não é o seu argumento. Aí a autoridade que vem da própria palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você, que esse tempo tenha sido produtivo para você e que, acima de tudo, né, nós tenhamos essa convicção de quem é Jesus, segundo o Evangelho. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo e ele pode ser e quer ser o seu Salvador. Ele é o meu Salvador, tenho certeza disso. Não é porque eu sou bom ou melhor do que você, é só porque eu criei e você pode ter a mesma convicção se você crer também.